Olá pessoal, seja bem-vindo. Meu nome é Simone, eu estou aqui, eu e a minha Bíblia, para compartilhar com você um pouco mais da Palavra de Deus, para que você que assim como eu, que ama a Palavra de Deus, possa ser por ela hoje edificado. E o texto a qual nós vamos estar meditando hoje se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6, a partir do verso 11. Como de costume, nós vamos estar lendo versículo por versículo conforme a gente vai meditando. E a gente vai começar lendo o versículo 11 que nos diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. A gente começou a partir do 11, mas eu quero aqui dar uma contextualizada aqui para vocês, né? Para que você que não conhece possa conhecer um pouco da história, para que nós possamos entender, né, o que está acontecendo. Bom, o livro de Juízes vai nos relatar, né, depois da morte de Josué, que o povo, eles agora, depois que Josué morre, né, o povo já está na terra prometida, a terra a qual o Senhor havia prometido para eles, porém, eles estão sem uma liderança. E quando eles estão sem uma liderança, então eles passam por, né, altos e baixos ali, por uma inconstância espiritual. Ora, eles buscam ao Senhor, quando o Senhor levanta ali um líder para eles, eles buscam ao Senhor, mas toda vez que aquela liderança morre, né, eles passam a fazer aquilo que o Senhor reprova novamente. E isso é sempre, né, todo capítulo ali a gente vai ver isso, quase todo capítulo a gente vai ver essa inconstância. E quando isso acontece, do povo, né, sair dos caminhos do Senhor e fazer aquilo que o Senhor reprova, o Senhor então os deixa, vamos colocar assim, sem a sua proteção, né, entre aspas. Por quê? Porque sempre o Senhor está cuidando, sempre o Senhor, né, está protegendo, mas o Senhor como se desprotegesse por um momento, para que então eles ficassem ali vulneráveis aos ataques do inimigo. E quando isso acontece, então eles acabam, né, se voltando novamente para o Senhor, clamando ao Senhor, se lembrando do Senhor. E o propósito do Senhor realmente é esse, é que eles se lembrem do Senhor. E aí, quando eles clamam ao Senhor, o Senhor levanta novamente uma liderança. No capítulo 6 é isso que está acontecendo, né? O povo havia ali abandonado o Senhor, se entregado, né, às suas próprias vontades, seus próprios caminhos, mas aí o Senhor então os deixa ali, né, entregues na mão do inimigo. E quando aquele inimigo passa a oprimir de uma forma tão grande aquele povo, a ponto deles estar empobrecendo, quase miseráveis, porque eles plantavam, mas quando chegava a hora da colheita, o inimigo vinha e roubava toda a colheita deles, a ponto de muitos homens se esconderem, né, em cavernas, fazerem buracos, né, em fortalezas e nas montanhas para se esconderem. Então, eles clamam ao Senhor, o Senhor então, né, no capítulo 6 em especial, quando nós estamos meditando, o Senhor envia primeiramente um profeta para lembrá-los, né? Olha, eu tirei vocês do Egito com mão forte, eu trouxe vocês para cá, eu dei a terra para vocês, mas eu disse para vocês não se misturem, né, com os deuses dessas nações vizinhas de vocês. Não se esqueça, né? Enfim, o Senhor traz ali uma lembrança, uma repreensão para eles, mas o Senhor não deixa de socorrê-los, né? E agora no versículo 11 a gente vai ver o anjo do Senhor, né? Ele chegando-se, né, e se assentando debaixo de uma grande árvore que está em Ofra, né, que pertencia ao abiesrita Joás. Esse anjo, ele chega ali e ele passa a observar um homem, né? Esse homem é Gideão. E a palavra do Senhor vai dizer que Gideão, ele está fazendo o que neste momento que o anjo chega? Ele está malhando trigo num lagar. O trigo, né, o lugar ideal para se malhar ele não é o lagar, é uma eira, um lugar amplo, um lugar bem iluminado. Mas por conta dessas circunstâncias que eu relatei para vocês, que os inimigos virem,
saquear tudo, roubar tudo, a colheita. Então ele está ali escondido no lagar. E ele está agora malhando o trigo neste lugar difícil, neste lugar que totalmente contrário da eira, né, que é um lugar claro, é um lugar escuro, é tipo um tanque, enquanto a eira é um lugar amplo, né, ali reto, enfim, agora é um tanque, um lugar totalmente ao contrário daquilo que era o ideal para se fazer para malhar o trigo. Mas quando nós olhamos para isso, o Senhor ele me traz um entendimento, né? Ele me traz um entendimento a respeito dessa palavra. Ele vai me dizer, olha, Gideão, ele está malhando trigo, né? E ele está no lagar. Provavelmente Gideão, como ele tinha ali o lagar, ele havia também plantado as uvas. Mas com certeza as uvas ele não conseguiu, né, esconder, ele não conseguiu proteger, ele não conseguiu manter em suas mãos. E a uva, ela fala, né, do vinho, fala-se da alegria, né? Quando a palavra do Senhor fala, né, de vinho na Bíblia, ele sempre está apontando ali, né, ou para a ira de Deus ou para a alegria, né, ou para o castigo ou para a alegria. Nesse caso aqui, é alegria, fala-se sobre alegria, fala-se sobre o prazer, né, fala-se sobre, né, a pessoa ter contentamento pelo fruto do trabalho, enfim. E uma coisa que Gideão ele não está tendo, né, Gideão ele não está tendo essa alegria, ele não conseguiu manter em suas mãos, ele tem um lugar, ele tem lá o lugar de fazer o vinho, mas ele não tem o fruto, porque o fruto foi roubado, né? O fruto o inimigo levou, o fruto, talvez, né, ele falou, olha, né, eu não consegui, mas ele não deixou de malhar o trigo, mesmo que era num lugar improvável, mesmo que era num lugar, né, totalmente contrário, oposto daquilo que realmente deveria ser. Isso nos ensina, irmãos, que vai ter épocas das nossas vidas que nós vamos ter que fazer o que é difícil, nós vamos ter que fazer aí malabarismos para poder conseguir, né, manter o sustento da nossa casa, da nossa família. E às vezes a gente pode estar falando aqui de financeiro, mas a gente pode estar falando também de espiritual, pode estar falando em diversas áreas do casamento, né? Às vezes para a gente manter algo, a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que fazer o que é difícil, a gente vai ter que fazer, né, lutar por aquilo que é necessário, que está ainda nas nossas mãos, que é o trigo, mesmo sem ter alegria, mesmo sem ter prazer, entende? Mesmo sem a gente estar olhando para aquilo e tendo o resultado ao qual a gente gostaria. Mas quando a palavra do Senhor fala do trigo, ele está falando da palavra de Deus, porque o trigo na Bíblia representa a palavra de Deus, né? Fala-se do pão, fala-se da palavra de Deus. Então aqui Gideão, o que ele tem, vamos falar aqui espiritualmente falando, o que ele tem é uma palavra. O que está fazendo com que ele lute, com que ele faça aquilo que as outras pessoas não estão fazendo no momento, porque você lembra que eu falei para vocês que enquanto isso, né, no versículo 2 vai dizer assim que os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Em outra tradução fala que eles fizeram buracos nesses lugares para se esconder. Então eles deixaram o seu lugar, deixaram as suas casas, abandonaram tudo que eles tinham para fugir da presença do inimigo, para fugir da opressão do inimigo. Mas Gideão não deixa o seu lugar. Gideão se mantém na sua casa, se mantém na sua terra e se mantém lutando. Mas o que faz Gideão fazer isso? O que faz Gideão se manter neste lugar? A palavra de Deus. Né? Porque a gente vai ver depois, logo em seguida, quando o anjo se apresenta a Gideão, Gideão vai dizer, olha, o que foi feito daqueles feitos que os nossos pais falaram, que o Senhor fez, que o Senhor fazia, né, das maravilhas e tal. Então Gideão, por mais que ele não estivesse vendo no momento, ainda ele tinha ali um pouco da palavra no seu coração. Então provavelmente ele estava ali e isso nos alimenta. Olha, o Senhor fez lá atrás. Né? O Senhor fez na vida de alguém, o Senhor realizou, então isso nos alimenta nos momentos difíceis. É por isso que é importantíssimo, eu sempre estou falando aqui para vocês, a gente se manter na palavra,
a gente meditar na palavra, a gente ter a palavra de Deus nas nossas vidas constantemente, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, o que vai nos manter em pé, lutando pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso serviço, pelo nosso casamento, pela nossa saúde, por nós mesmos, pelos nossos filhos, será a palavra de Deus, entende? Será uma palavra, mesmo que Gideão aqui não recebeu, não tinha até agora recebido uma palavra de Deus diretamente para ele, mas ele lembrava das histórias, ele lembrava dos feitos que os seus pais contavam que o Senhor já havia feito por Israel, e isso o mantém, entende? Mesmo que ele não está entendendo, ele vai questionar o anjo, né? Olha, mas por que agora tudo isso não sobreveio? Mas ele ainda tem ali, sabe, uma esperança, porque é isso que a palavra de Deus nos faz. Quando nós nos entregamos a ela tem esse poder de nos alimentar, de nos fazer ali, mesmo que a gente não está entendendo, mas a gente não se entrega, entende? A gente não pode se entregar ao inimigo. Tá todo mundo passando pela mesma situação aqui em Israel, mas Gideão está tomando uma atitude diferente. E lembra que o povo clamou ao Senhor, né? O povo clamou ao Senhor por socorro, o Senhor vai enviar o socorro, mas esse socorro vai vir através de um homem. E o Senhor tem que procurar alguém que esteja fazendo aquilo que ninguém está fazendo. Alguém que tenha um diferencial, que no momento difícil não vai se entregar para o inimigo, não vai fugir do inimigo, não, mas vai lutar. Vai lutar, porque aqui Gideão está correndo um risco de vida. O inimigo, se encontrasse ele aqui, poderia acabar com ele tudo, porque antes só roubava, agora podia matar ele. Porque ele está escondendo, ele está ali guardando, mas ele mesmo assim ele luta, mesmo assim ele está ali lutando, ele está fazendo sozinho, mas está ali, entende? Às vezes nós precisamos, mesmo que sozinhos, fazer, né, aquilo que a gente sabe que precisa fazer, mesmo nas situações difíceis, mesmo nos momentos difíceis, a gente precisa lutar, a gente precisa arrancar força da fraqueza, né, pedir ao Senhor ajuda, e estratégias muitas das vezes, porque muitas das vezes a gente vai ter que fazer isso que Gideão está fazendo, fazer sem ter as condições ideais para fazer, mas fazer, entende? Porque Deus, irmãos, Ele está olhando para o nosso esforço também. Deus, Ele está olhando para a nossa força de vontade, quanto nós queremos vencer. É por isso que você não pode se entregar. É por isso que você não pode se entregar a essa luta, a essa provação, a esse momento difícil, porque você tem que mostrar para Deus: Senhor, eu desejo vencer. Peça socorro para Deus. Clame ao Senhor, porque se o Senhor estava ajudando Israel, que tinha aí abandonado, estava tudo perdido, você acha que Ele não vai ajudar eu e você quando nós clamarmos? Né? Nós sabemos que nós também muitas das vezes falhamos com Ele, mas Ele é sempre bondoso, mesmo que Ele nos corrija com amor, mesmo que Ele nos permita passar por momentos difíceis, muitas das vezes é para nos alinhar, para nos trazer para perto dEle. E a palavra do Senhor vai dizer assim, então, que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Ele está escondido, né? Os outros também estavam escondidos, mas ele está escondido, se mantendo vivo. Ele está escondido no seu lugar, né? Ele está escondido embaixo de uma palavra de Deus, entende? Meditando na palavra de Deus, a esperança que está no coração dele é a palavra de Deus, e isso vai atrair o Senhor para perto dele. E a palavra do Senhor vai dizer assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Essa tradução fala poderoso guerreiro, a outra tradução fala outra coisa, né? Mas aqui o Senhor, ele se apresenta, porque você pensa, prestou atenção, que o versículo 11 ele começa assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se, né, sobre a grande árvore de Ofra. O anjo do Senhor vem e assenta, não aparece. O anjo do Senhor está sentado ali debaixo da árvore, observando o trabalho de Gideão, observando o esforço de Gideão, observando os questionamentos de Gideão. Aí relata o que Gideão está fazendo e agora fala assim: e o anjo do Senhor, então o anjo do Senhor apareceu. Ele não aparece de imediato. Primeiro ele observa, depois ele aparece. Primeiro ele observa o que Gideão está fazendo, depois ele se apresenta a Gideão. Eu quero falar para você que em muitos momentos das nossas vidas,
nós vamos ter a sensação que provavelmente Gideão estava tendo, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor já não é mais conosco, que estamos sozinhos, mas o que nós muitas das vezes não sabemos é que muitas das vezes o Senhor está sentado nos observando o nosso comportamento no momento da tribulação, no momento da provação, da aflição. O que nós estamos fazendo no momento da aflição? Será que nós estamos apenas questionando, mas escondidos em buracos, nas cavernas, né? Se entregando, deixando o nosso lugar, deixando aquilo que o Senhor nos deu? Ou será que nós estamos lá mesmo com os questionamentos, mesmo sentindo que parece que estamos abandonados, mas estamos ali lutando com aquilo que nós temos nas nossas mãos? Né? Isso é que vai definir, ou estamos ali murmurando, porque muitas pessoas também nesse momento é só murmuração, eles não lamentam, né? Lamentar eu posso, olha, mas cadê, né? O que será que foi feito dos feitos do Senhor? Por que será que aconteceu isso? Por que será que o Senhor nos abandonou? É uma coisa. Agora tem pessoas que ela reclama, o Senhor não está vendo que eu tô passando aqui, não sei o que, a pessoa ela murmura, ela reclama, ela não para olhar para si. Olha, será que tem alguma coisa em mim que precisa ser transformado? Será que o Senhor está permitindo isso para que algo em mim seja mudado? Não, ela só vai murmurar. Isso vai fazer com que o Senhor se apresente a ela? De forma alguma. Porque o Senhor procura pessoas que têm um espírito diferente. Você lembra de Caleb e Josué, quando vão entrar na terra? Enquanto os 10 espias vão dizer, olha, essa terra aí é muito boa sim, mas é muito gigante, é isso, é aquilo, né? Nós somos como um gafanhoto, nós não damos para eles, não sei o quê. Enquanto isso, Josué e Caleb vai falar, não, se o Senhor for conosco, nós vamos vencer. E o Senhor mesmo vai dar testemunho deles, falando, olha, meu servo Caleb e Josué têm espírito diferente. O Senhor procura pessoas com espírito diferente, que fazem diferente do que todo mundo faz, que não se entrega, entende? E a palavra do Senhor vai dizer então que o anjo do Senhor aparece a ele. O anjo do Senhor, ele quer aparecer para mim e para você. Mas para o anjo do Senhor aparecer, para o anjo do Senhor se apresentar a nós nos momentos difíceis, vai depender do nosso comportamento durante a dificuldade, durante a luta. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor não vai se apresentar para uma pessoa que está ali só reclamando, murmurando. Não, isso vai afastar o Senhor. Mas quando nós estamos mostrando para o Senhor o nosso desejo de vencer, ele se apresenta a nós. Muitas das vezes eu e você temos a mesma sensação que provavelmente Gideão estava tendo. Estamos abandonados, o Senhor nos deixou, mas nós não temos a noção que estamos sendo observados de perto pelo Senhor. De perto. Gente, quando eu paro para pensar isso, eu falo, Senhor, o Senhor pode estar aqui agora. Não, eu vou descer aqui para observar minha filha. Como que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Quando está todo mundo aí fugindo, todo mundo desorientado, o que a minha filha aqui está fazendo? O que o meu filho aqui está fazendo nesse momento? Né? O que ele está fazendo diante dessa situação? E o que será que o Senhor tem encontrado em nós? Quando nós estamos ali nos momentos difíceis. O que ele tem encontrado? Alguém meditando, mas cadê, né, Senhor? Cadê o Senhor? Né? Cadê os feitos, Senhor? Faz de novo, né? E aqui lutando. Ou será que alguém que está lá, melhor não é voltar para o Egito, é melhor não voltar para trás, porque lá não passava tanta tribulação, é melhor eu dar o meu jeito, porque só vou esperar por Deus. Será como que tem sido o nosso comportamento? É Ele que vai definir se o Senhor vai se apresentar a nós ou não. Mas Gideão dá condição. Eu creio que você também está dando condição para Deus. E Deus, ele vai se apresentar a você a qualquer momento. Você pode estar se sentindo sozinho, você pode estar se sentindo abandonado pelo Senhor, que você não está. O Senhor está esperando o momento certo para se apresentar a você. E a palavra do Senhor vai dizer que então o anjo do Senhor fala para ele, olha, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, homem corajoso. O Senhor está com você. Será que era tudo isso que Gideão precisava? Será que é isso que eu e você precisa hoje? Saber, ter a certeza, o Senhor está com você.
mesmo que você não sinta, mesmo que você esteja aí cheio de questionamento, mesmo que você esteja passando por sim situações muito difíceis, o Senhor, Ele está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro não é para qualquer um. Não é qualquer um que recebe esse elogio, não do homem, porque o homem fala, né? Muitas das vezes o que o convém, mas do próprio Deus. É o Senhor que está falando para ele, você é um poderoso guerreiro, você é luta, você é um cara corajoso, você é um cara forte, entende? E a palavra do Senhor vai dizer assim, no versículo 3, ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizia, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos das mãos de Midian. Entende que ele questiona, mas se o Senhor está conosco, houve uma pregação, isso não é meu, né? E alguém dizendo, olha, mas se o Senhor, né, o Senhor é conosco. Não, o Senhor não é com todo mundo. O Senhor está falando, eu sou com você. Porque muitas das vezes, irmãos, o Senhor não pode ser com todo mundo. O Senhor pode te usar para levar vitória a todo mundo. Mas isso não significa que Ele está com todo mundo. Entende? Porque às vezes, vamos colocar um exemplo, às vezes dentro de uma casa, tem alguém que busca o Senhor, tem outros que não buscam. Aí o Senhor vai estar com todo mundo? Não, o Senhor está com aquele que está buscando. O Senhor está com aquele que está dando condição. Mas por intermédio desse, o Senhor leva, né, leva a vitória a todos. Em dado momento passa a estar com todos, por conta desse que se levantou primeiro. Entende? Então é por isso que é importante sempre alguém se levantar. Ah, mas meu marido não quer nada, minha mulher não quer nada. Meu filho, você precisa se levantar, você precisa dar condição para Deus, Deus precisa de alguém, entende? Para ser ali o instrumento, para ser ali, né, o canal dele de bênção para outras pessoas, para uma família, um bairro, para tudo. O Senhor precisa, né, de alguém para levar essa mensagem. É alguém que não pode ser covarde, alguém que esteja fazendo o que ninguém está fazendo, né? E a palavra do Senhor vai dizer que ele vai questionar, mas o que foi feito? Você lembra que no versículo 10, o Senhor que fala através do profeta, olha, eu tirei vocês do Egito, eu livrei vocês, não sei o quê. Agora Gideão está falando com o Senhor, mas cadê as maravilhas que o Senhor nos tirou, não está? Entende? Porque aquilo estava fermentando o coração dele, ele estava naquela expectativa, não, mas por quê? Por que o Senhor nos abandonou? O Senhor me faz entender, né? E aqui é interessante porque o Senhor ele vai responder a Gideão, né? O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian, né? Não sou eu que estou te enviando? Então ele questiona, mas por quê? E ele coloca o nosco, né? Ele diz, não, o Senhor está comigo, o Senhor está com a minha casa, por que tu... Não, ele diz, se o Senhor está conosco, ele envolve o povo. Porque Gideão é egoísta, ele não está pensando só nele, né? E isso também atrai o Senhor. O Senhor espera, né, levantar alguém que não esteja pensando só nele, que esteja pensando no todo. Mas se o Senhor está conosco, por que isso não sobreveio? Por quê? O Senhor vai dizer, olha, com a força... O Senhor não vai falar por quê, porque o Senhor já falou lá atrás. Mas o Senhor vai falar, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. É com a força que você tem, sabe? Às vezes a gente olha para a vida de outra pessoa e a gente fica querendo ter a mesma força que a outra pessoa, a mesma fé, mesmo ter comunhão com Deus, mesmo... eu quero ter aquela experiência para a gente achar que a gente consegue vencer uma luta, para a gente poder ter ali a certeza, não, se eu tivesse essa fé, se eu tivesse esse comportamento, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, aí eu ia conseguir vencer isso. Não, o Senhor está falando para Gideão, olha, com a força que você tem. Entende? Tem um Eclesiastes vai dizer assim, olha, o que tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. As tuas. Não fala para você usar a força de alguém. Aqui o Senhor está falando para Gideão, olha, usa a força de Josué, viu? Porque você lembra que ele foi forte, né, corajoso e ele conseguiu trazer o povo para a terra. Não, o de Moisés, não.
a força que você tem. A mesma força que você está empenhando aí para lutar aí, isso que me atraiu até você, isso que atraiu o Senhor aqui até você, essa força, essa fome que está te fazendo você assistir esse vídeo até agora, é essa força, essa mesma fome, essa vontade de vencer. Pega ela e vai libertar Israel. Vai libertar a sua família, vai libertar o seu povo. Vai vencer essa situação. É com essa força. É com a força que você tem. Não é com a força de alguém. Então não se compare com alguém. Não queira ter a mesma fé, a mesma vida com Deus que alguém. Não, é com essa pouquinha que você tem. Não, mas que eu tenho aqui é muito pouco. Mas vai com o que você tem. Deus está falando, não é o homem. Deus está falando, o que você tem é suficiente. Você só precisa colocar a força no lugar certo. Entende? E aí a palavra do Senhor vai dizer assim, não sou eu que estou te enviando. É o Senhor que está enviando, né? Não sou eu. Talvez isso, quando eu paro e penso nisso, será que o Senhor já não vinha trazendo esse incômodo no coração de Gideão? E essa vontade, essa revolta, porque muitas das vezes a gente olha para a situação que a gente está vivendo e a gente se revolta com ela. Não, cansei, eu não vou me entregar mais a situação, eu não vou me entregar mais esse vício, eu não vou me entregar mais isso daqui. A gente se revolta. Essa revolta muitas das vezes vem de Deus. É Deus trazendo essa revolta, mas às vezes quando a gente olha para nós, a gente se acha muito pequeno e fala, não é para mim isso, não é para mim lutar por essa causa, não é para mim. Não, e às vezes o Senhor fala, não, é com você mesmo. E agora que o Senhor vem e testifica para ele, olha, não sou eu que estou te enviando. Será que é a primeira vez que o Senhor fala com ele? Será que o Senhor já não havia testificado no coração dele? Não estou afirmando, tá? Não estou afirmando que a Bíblia não fala, nem se cala, mas é um questionamento, porque muitas das vezes isso acontece com a gente, né? Já não aconteceu com você, muitas das vezes, às vezes a gente já está com aquilo no nosso coração, e às vezes aí Deus envia uma palavra através da vida de alguém e fala conosco, e fala, nossa, isso daqui estava já no meu coração. Será que esse se levantar e lutar por Israel já não estava no coração de Gideão? Porque Deus era assim, a palavra do Senhor vai dizer que ele falaria e não confirmaria, né? Eu gosto sempre de falar, você não pode se basear só em alguma coisa, não, porque só ouvi aqui a pregação da Simone e já vou lá fazer o que... Não, ouve outras, ora você, pega você a palavra, o Senhor fala comigo, vai para um culto, o Senhor confirma, porque a palavra do Senhor fala, o Senhor falaria e não confirmaria, a gente precisa ter certeza. For o Senhor, tem mais situações, né? Tem situações, toda situação é importante na nossa vida, mas há situações que são mais importantes, e a gente precisa ter todo esse cuidado. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Tá vendo como é que a gente, muitas das vezes, se diminui. A gente olha para nós e fala, não, imagina, às vezes o Senhor já até falou, não, você dá conta, eu sou com você, você vai vencer, vai e luta com essa forcinha que você tem. Não, essa força que eu tenho é muito pouca, eu não vou aguentar, eu vou desistir. Para mim é muito difícil, porque aqui é só eu, entende? E o Senhor tá falando, é com essa força, né? E o Senhor vai dizer, eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fosse só um homem. O Senhor vai dizer, olha, eu estou garantindo para você que eu estarei com você. Eu estou confirmando, todos esses inimigos que estão achando que é muito, vai se tornar como se fosse um homem só. Você vai lutar com ele de igual para igual. Mas por quê? Eu sou o menor? Porque eu estarei com você. Entende que quando o Senhor ele está conosco, nós lutamos de igual para igual com o inimigo. Nós lutamos com as dificuldades de igual para igual. Mas porque nós somos bons? Não, de forma alguma. Se nós olharmos para nós, nós somos vulneráveis, somos pequenos, somos ali, né, de fácil derrota. Mas é porque o Senhor está conosco.
Se o Senhor está conosco, aquele inimigo, aquele problema não é grande demais. Não. É do tamanho necessário para nós vencer. Entende? Nós temos toda a condição de vencê-lo, mas por quê? Porque o Senhor está conosco, né? É como o Caleb disse, se o Senhor se alegrar de nós, com certeza nós venceremos. E ele está falando para Gideão, olha, eu estarei com você. E o Senhor está falando com você aqui, eu estarei com você. Eu estarei com você. Lute. Talvez alguém estava pensando, olha, meu problema é só esse. Não. Seu problema talvez são muitos. São muitos. Talvez você está olhando aí à sua volta, está vendo muitos problemas. Não é só malhar o trigo no lagar. Mas o Senhor está falando para você. Todos esses problemas se tornarão como um diante de você. Porque eu estarei com você. Né? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou. Esse texto ele é longo. Né? Ele é longo, e aí ele vai depois, Gideão vai pedir uma confirmação para o Senhor, né? Ele vai dizer, olha, e Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com seu favor, me dá um sinal de que tu está falando comigo, peço-te que não vá embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque dentro de ti. O Senhor respondeu, esperarei até que volte. Aqui Gideão falou, olha, se o Senhor realmente está comigo, então me dá uma prova. Peça aí uma prova para Deus, peça um sinal para Deus. Senhor, o Senhor está comigo. Senhor, esta palavra é para mim, me dá um sinal, peça um sinal para Deus. Mas não faz como Acais. O profeta Isaías vai dizer para ele, olha, peça um sinal. Ele fala, não, imagina, eu vou tentar o Senhor Deus. E o profeta fala para ele, olha, já não basta você, né, esgotar os homens, você vai esgotar Deus também. Então, quando o Senhor nos diz, pode pedir. O Senhor, ele espera que nós peçamos. O Senhor não nos se enfada de nós pedir para ele. Não, ele tem prazer que nós pedimos para ele. Porque se a gente não pedir para ele, ele vai pedir para quem? A gente vai achar que nós somos bons sozinhos o suficiente, né? Para lutarmos sozinhos com a nossa força. A gente vai pedir para alguém? Não. Vamos pedir para o Senhor. Senhor, me dá um sinal. Gideão vai dizer, Senhor, me dá um sinal. O Senhor está comigo mesmo? Me dá um sinal. E o Senhor vai dar um sinal para ele. Né? O Senhor vai dar um sinal para ele. Ele vai dizer, olha, recebe aquilo que eu vou te entregar. E aqui tem um ensinamento muito importante. Porque Gideão, ele prepara tudo aquilo ali, depois você lê na sua casa. E quando ele traz para o Senhor, ele coloca ali debaixo da árvore. E o Senhor vai dizer para ele, olha, põe assim, pega esse... Quer ver? Ele vai dizer, olha... E o anjo do Senhor apanha a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e o fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Porque aqui ensina para nós, irmãos, algo muito importante. Gideão, Deus estava falando com ele ali, o anjo estava falando com ele. Né? Esse anjo aqui, o anjo do Senhor, é uma teofania, tá falando com ele ali. Mas é o próprio Jesus ali, né, encarnado. Mas, quando ele fala, olha, se o Senhor é comigo, eu vou te oferecer algo. O Senhor recebe, o Senhor espera? Não, eu espero. Ele vai preparar tudo. Você acha que Gideão está preparando de qualquer forma? Não, ele está preparando o melhor que ele pode. A intenção de Gideão é boa ou é ruim? É ótima, ele está com o coração naquilo. Mas... quando ele coloca ali, diante do anjo, o anjo do Senhor ensina ele como colocar. Olha, coloca essa carne em cima dessa pedra, depois os pães, depois derrama o caldo em cima. A forma como entrega, o anjo do Senhor ensina para ele. Isso nos ensina, irmãos, que por mais boas intenções que a gente tenha no nosso coração de oferecer algo ao Senhor, muitas das vezes a gente precisa que o Senhor nos ensine a como ofertar a Ele. Entendeu? Porque muitas pessoas têm esse engano. Não, eu tô aqui, eu tô louvando esse louvor, é para Deus. O Senhor tá recebendo porque Ele conhece o meu coração. O coração de Deus estava puro, era melhor que Ele estava dando ali. Não, mas a forma como se entrega não é da nossa forma, entende? Não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Isso é muito importante. Porque muitas das vezes, por conta da forma como nós entregamos, o Senhor pode não receber. E a gente está achando, não, mas eu estou fazendo de todo o meu coração. Mas é o Senhor quem determina como Ele quer que seja feita a entrega, não nós. Entende? É Ele que determina. É Ele que diz, olha, eu quero assim.
Não é eu que falo, não, eu quero te entregar assim. E Deus fala, podia falar, não, Senhor, eu estou fazendo aqui o melhor, coloquei aqui bonitinho, por que eu tenho que mudar agora? Porque era o Senhor que estava falando. Coloque assim, porque assim eu vou receber. Se permanecer desse jeito aqui, mas se você fizer do jeito que eu estou falando, eu recebo. Entende? Esse capítulo é rico, mas que nós possamos meditar nessa palavra hoje. O Senhor está com você, o Senhor deseja receber aquilo que você tem entregado das tuas mãos. Mas algumas vezes a gente precisa ajustar algumas coisas, né? Da forma de Deus, não da nossa. Mas a mensagem aqui hoje é, Deus ele está conosco, Ele espera que nós lutemos, né? Que nós lutemos com aquilo que nós temos dentro das condições que nós temos, porque Ele nos dará vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu oro, Senhor, por essa vida, Senhor, por cada vida que passar aqui, por cada família aqui representada, porque, Senhor, uma vida, Senhor, é uma família representada. Senhor, assim como o Senhor estava ali falando com Gideão, meu Pai, e através de Gideão, Senhor, a nação de Israel seria alcançada, porque Gideão agora, depois desse encontro com o Senhor, passaria a representar a nação. Meu Deus, essas pessoas, Pai, que estão passando aqui, elas são talvez as únicas na casa dela, mas, Senhor, elas estão representando agora esta família, representando essa casa, representando, Senhor, este bairro, representando, Senhor, essas situações a qual elas estão aqui diante do Senhor. Meu Deus, alcança elas assim como o Senhor alcançou Gideão, reveste elas de força, de alegria, Senhor, mesmo que às vezes, Senhor, não vai ter alegria naquele momento, porque existem momentos que são difíceis, Senhor, que a alegria, Senhor, nos é roubada, tamanha é a aflição, meu Deus, mas que nós não venhamos entregar, Senhor, ao nosso sentimento, Pai, que nós não venhamos nos entregar, Senhor, à situação, que nós não venhamos fazer só aquilo que nos dá prazer, mas que nós venhamos lutar com aquilo que o Senhor nos dá, que o Senhor nos permite ter nas nossas mãos. O que Gideão tem agora, Senhor, é um pouco de trigo. Talvez o que essa pessoa tem agora, Senhor, é um pouco da Tua palavra. Senhor, que ela venha lutar, Senhor, com esta palavra, com esse pouco que ela tem. Meu Deus, e como o Senhor disse para Gideão, com essa Tua força, Senhor, não é com a força de alguém, não é com a minha força que ela precisa lutar, Senhor, não é com a força, Senhor, do mais espiritual, não, Senhor, do mais íntimo de Ti, não, Senhor. Nós queremos sim alcançar, queremos sim nos parecer com pessoas melhores que nós, Senhor, mas, Senhor, que nós nos nossos momentos de fraqueza nós não viemos nos diminuir, achando, Senhor, que o Senhor só pode nos dar vitória se nós termos, Pai, a fé de alguém, a comunhão de alguém. Não, Senhor, o Senhor está falando, olha, com o que você tem, com a força que você tem, com o pouco que está nas tuas mãos, com a condição que você tem, é com ela que eu quero te dar vitória. Meu Deus, que o Senhor possa dar vitória ao teu povo, visita cada causa, Senhor, cada situação que representa, Senhor, esses midianitas que têm roubado, Senhor, a colheita do teu povo, que têm roubado, Senhor, a alegria do teu povo. Senhor, alcança com a tua mão poderosa, alcança, Senhor, com a tua mão estendida, Senhor, Pai, e dê vitória ao teu povo, Senhor, Pai, que testemunhos possam ser contados para a glória do teu nome. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço, Pai, por essa abençoada palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você e sua casa. Não se esqueça de compartilhar com alguém, nos ajude a levar essa palavra a alguém. Sabe por que eu falo para vocês? Porque a palavra do Senhor ela é muito importante, né? Pode ter pessoas nesse momento que estejam aí entregando as suas vidas, né? Se entregando, desistindo das suas próprias vidas. E através de uma mensagem como essa, o Senhor pode trazer ânimo, pode trazer vigor. Então é muito importante a gente compartilhar. Se Deus tocar no seu coração, te lembrar de alguém, não se intimide. Não se intimide, envie, né? Que Deus possa aí te abençoar. Curte também, porque através disso o YouTube entende que é relevante e envia para mais pessoas. E que Deus possa abençoar você, a sua casa e a sua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus.